No resumindo o estudo de hoje, você verá dois equipamentos dessa natureza, que são de vital importância para o setor elétrico. Esses equipamentos são chamados de máquinas elétricas. Os equipamentos elétricos usam a corrente elétrica para gerar algum efeito ou trabalho, como uma lâmpada gerando luz, um chuveiro aquecendo a água ou a televisão gerando imagens. Essas máquinas elétricas são o motor, que gera movimento rotativo, e o transformador, que altera as características da energia elétrica a ser utilizada. O transformador tem como função transformar os parâmetros da energia elétrica, adequando-os para o consumo, alterando a tensão e a corrente de um sinal elétrico alternado. A máquina funciona através do efeito eletromagnético, quando uma bobina chamada primário recebe tensão e corrente alternada, gerando um fluxo magnético. O fluxo magnético criado é direcionado a passar pelo interior de uma bobina denominada secundário, causando o fenômeno da geração de diferença de potencial entre as extremidades dessa bobina. O núcleo de material ferromagnético, utilizado para concentrar e conduzir o fluxo magnético entre as bobinas, consome energia pelos fenômenos eletromagnéticos da histerese e das correntes parasitas. Inicialmente, o transformador é estudado, hipoteticamente, como uma máquina sem perdas, ou seja, consumindo somente a quantidade de energia elétrica que está fornecendo na sua saída. Na prática, o funcionamento do transformador cria efeitos secundários que consomem parte da energia absorvida pelo primário. Esses efeitos são considerados como perdas, já que não são utilizados. As perdas decorrem de fenômenos naturais nos condutores das bobinas e no núcleo do transformador. Você já sabe que a corrente elétrica passando por um condutor consome energia, gerando calor, o conhecido efeito Joule. Essas perdas ocorrem nas duas bobinas do transformador. As perdas no núcleo são minimizadas construindo-o com lâminas de aço sobrepostas, reduzindo a área para as correntes parasitas. A composição do aço também é especial, de forma a aumentar a resistência elétrica, reduzindo a intensidade dessas correntes. Outro recurso utilizado para aumentar o rendimento da máquina é a montagem das bobinas em sobreposição e também um núcleo que envolve as bobinas, reduzindo a dispersão do fluxo magnético. Os transformadores são elementos fundamentais na transmissão e distribuição de energia elétrica, elevando a diferença de potencial com a consequente redução da corrente, para que a transmissão possa ser feita a longas distâncias. A distribuição da energia será possível com a redução da diferença de potencial apropriada para a utilização através de transformadores instalados próximos aos centros de cargas. Nos aparelhos eletrônicos, que na grande maioria trabalham com tensões menores que a tensão de distribuição, é necessária a adequação da diferença de potencial para sua utilização, trabalho este desempenhado pelos transformadores que fazem parte desses aparelhos. Os motores elétricos são as máquinas que transformam a energia elétrica em energia mecânica, na forma de movimento rotativo. Quase todos os movimentos produzidos em um aparelho elétrico são produzidos por um motor, como o movimento de um trem elétrico, os movimentos de uma máquina operatriz, a impulsão de uma bomba d'água e muitos outros. O motor elétrico é constituído basicamente por uma parte fixa, o estator, onde normalmente será gerado um campo magnético responsável pelo movimento giratório, e por uma parte móvel, o rotor, onde a energia mecânica é gerada em consequência de fenômenos eletromagnéticos. A transmissão da energia mecânica gerada é feita pelo eixo do motor, onde se encontra preso o rotor. O princípio de funcionamento dos motores está em fenômenos eletromagnéticos que, através da corrente elétrica circulando em bobinas localizadas no estator, geram um campo magnético que faz a indução de correntes e campos magnéticos no rotor da máquina. Os campos magnéticos criados no estator
e no rotor se atraem, provocando o deslocamento do rotor. Para os motores alimentados por corrente alternada, temos os alimentados por três fases, chamados trifásicos, e os alimentados por uma fase neutro ou duas fases, chamados de monofásicos. Os motores trifásicos têm no seu estator três bobinas independentes, montadas intercaladas entre si, sendo cada uma percorrida por uma corrente defasada de 120 graus elétricos das outras correntes. O motor monofásico tem em seu estator um grupo de bobinas percorrido pela mesma corrente, gerando assim apenas um campo magnético fixo no interior do motor. O rotor poderá ser bobinado com um comutador, onde a corrente circulante gera um campo magnético não alinhado com o campo do estator, produzindo assim um conjugado de partida. Outro tipo de rotor é o de indução, onde um campo magnético é induzido pelo campo do estator, resultando em dois campos alinhados, sem conjugado de partida. Para que haja um conjugado de partida, nesse caso, será necessária uma bobina auxiliar de partida, defasada da bobina principal e combinada com um capacitor, criando um conjugado de partida. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.